Bom dia e bem-vindo a mais um tutorial do Global Mapper. Hoje vamos focar em algo bem diferente do costume. Vamos verificar as opções de configuração que você pode adotar para turbinar, entre aspas, o seu Global Mapper. Então, se vamos no menu de ferramentas, configuração, geral, avançado. Aqui, por exemplo, a gente já pode ver uma configuração muito importante, número máximo de cores usado nos processos. Aqui, no caso do meu computador, aqui eu tenho dois cores. Esse é um Intel i7, mas bem velhinho já, que eu uso para fazer os tutoriais. Só tem dois cores. Então eu coloco aqui número máximo de cores usado para o processamento 2. E isso já ajuda bastante, principalmente se você tem um número grande de cores. Tem outro computador aqui do Lenovo Legion com 14 cores e esse realmente processa muito mais rapidamente. Outro detalhe também, você pode aqui setar onde vão ser gerados os arquivos temporários de processamento. Então, por exemplo, você aqui tem um computador com o C, por exemplo, com 127, 118 GB livre. Né? Tudo bem, pode setar ele como sendo destinatário dos arquivos temporários. E aqui, por exemplo, o D, aqui vai ter quanto de giga livre? 496. Então, realmente eu posso setar aqui, no caso, o meu Global Mapper, por exemplo, para gerar os arquivos temporários de processamento no C ou no D. E, claro, aqui esse é o destino, digamos, por defeito que o Global Mapper gera, mas eu posso realmente alterar isso e colocar aqui o diretório que eu quero para ter os arquivos temporários e assim prevenir, digamos, que num curso de processamento pesado o computador fique sem espaço para gerar os arquivos temporários. Da mesma forma, quando eu faço um processamento e às vezes dá pepino, isso é normal em qualquer aplicativo, qualquer computador. Existem vários níveis aqui de alerta, identificação, depuração, extremo, assim por diante. Isso tudo também pode ser setado o arquivo a localização do arquivo para deixar registrados esses logs, esses erros, essas mensagens que podem ser muito úteis na hora de pedir uma mão, uma ajuda para resolver na Blue Marble, ok? E finalmente, então, existem outras opções aqui, salvar arquivo PRJ, quando para quadrículas baixadas das fontes online, copiar texto de erro para a área de transferência do Windows. Isso você pode setar como você quiser. Abrir nova instância ou abrir arquivo pelo Explorer. E isso é interessante porque daí você pode ter várias sessões do Global Mapper em paralelo no mesmo computador. Permitir run command em scripts, tornar feições criadas pelos usuários da camada padrão, especificar a projeção ao criar nova camada, enfim, tudo isso pode ser personalizado conforme seu gosto, seu conforto de trabalho, ok? Inclusive, quando você, por exemplo, usa o Pixel to Point, você pode pedir, por exemplo, para abrir aqui número máximo de cores usadas nos processos e Pixel to Point começa com é, é, o diálogo padrão, o diálogo de assistente, que é o software que ajuda a usar a, a, a rotina do Pixel to Point, ou o diálogo de seletor de ferramenta, que vai lhe pedir qual das opções você vai querer. Ok? Aproveitando aqui a deixa aqui e o tempo, também aqui no geral, medidas, unidades, aqui que você pode medir, alterar as unidades, por exemplo, de área para acres, hectares, pé quadrados, metros quadrados, quilômetros quadrados, milhas quadradas, e isso eu uso bastante, né, dependendo do tamanho da área. Geralmente eu deixo em quilômetros quadrados porque as imagens de satélites, que é a nossa principal atividade, se vendem por quilômetro quadrado.
As unidades de distância podem ser métrica, náutico, imperial, cadeias, jardas, pé internacionais, enfim, né? Existem muitas opções aqui, inclusive nos formatos vetoriais também existem muitas coisas com relação ao DGN, DXF, Shape, DBF e formato raster aqui, por exemplo, por conta desta funcionalidade aqui, que as imagens de drone em JPEG ou TIFF são carregadas como pontos fotográficos, por exemplo, né? E não a imagem em si mesmo. Isso vocês puderam ver em outro tutorial, ok? Inclusive aqui também nas opções de visualização, por exemplo, na renderização dos vetores, desculpa, aqui você pode renderizar o comprimento de segmento do mapa, renderizar o rumo do segmento, né, o rumo quer dizer a orientação para tantos graus para norte, para sul, enfim, qual é a angulação do círculo trigonométrico, renderizar seta de direção de linha, que pode ser muito útil, renderizar vértices de área, apesar que isso pode também ser feito aqui, nesse ícone aqui, renderizar pontos nas extremidades das linhas, sempre renderizar vértices das feições selecionadas, o que não recomendo, somente destacar bordas das feições de áreas selecionadas, isso eu recomendo para que quando você desenha uma área, seleciona uma área, ela não fica com achurado, enfim, e renderizar feições excluídas, isso não é necessário porque nas opções você pode, digamos, a qualquer momento renderizar e restaurar as feições apagadas. Ok? Então espero que estas dicas de configuração lhe serão úteis no seu trabalho. Tenha sempre a versão do Global Mapper, a sua licença do Global Mapper atualizada e registrada para usufruir das novas funcionalidades e receber todo o nosso suporte no uso do aplicativo. Agradeço a sua atenção e nos vemos no próximo tutorial. Muito obrigado!